no Flamengo. Eu vou te contar uma história aí, viu? Varela no meio da confusão dos torcedores do Penharol. Ele se explicou, hein? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E de bate-pronto eu já vou falar. Tô falando da torcida do Penharol, não tô falando do Varela, não. Boa parte dessa torcida é um monte de vagabundo que tem que ficar preso, tem que ser preso, porque tacaram fogo em moto de trabalhador, saquearam quiosque, bateram em pessoas que não tem nada a ver, e mesmo que se tivesse a ver, fosse torcedor do Botafogo, do Flamengo, não interessa, e é reincidente. É reincidente. Mataram um senhor em 2019 na praia de Copacabana. Nesse ano, num confronto contra o Flamengo, arrumaram baderna. É um bando de vagabundo. Falo mesmo. Falo mesmo. Não vai ter outro jogo lá mesmo, mas eu falo mesmo. Ainda roubaram o Marquinhos lá na Bolívia ainda. O negócio do Flazoeiro. E tivemos que correr uma ladeirona a quase 4 mil metros de altitude, bufando igual um porco velho, pra pegar esses caras. Pra pegar os pertences de novo. Bando de vagabundo tem que ficar preso. Estão lá, no recreio, com a cara no asfalto quente, que tá um calor de 1000 graus aqui, que fica a cara lá até fritar. Tô brincando. Tem que ser preso. Tem que mandar pra cadeia. Tá? Vamos ler a nota da PM aqui. A PM soltou uma nota. Nesta tarde, torcedores do Penharol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas. Além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do batalhão de choque foram acionados para conter o tumulto. E contém daquele jeito, né? Ô, torcedor querido, não faça isso, né? Daquele jeito que a gente gosta. E aí, pro caldo ganhar um espessamento, engrossar o caldo, ficar aquele caldo maravilhoso, você fala de Rio de Janeiro, você tem que pôr o Flamengo no meio. Não tem jeito, não tem Rio sem Flamengo não tem Rio. E aí, o Varela, lateral direito do Flamengo, que é uruguaio, que a gente sabe que é torcedor do Penharol, tudo bem, nada contra, foi gravado no meio da confusão. Calma. Varela tem a ver, Pedrão, Varela... Vamos ver aqui. O Flamengo soltou uma nota por volta das 2 horas da tarde, escrevendo o seguinte. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de 2 amigos e foi lá retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com o elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Né? Vamos ver o que o Marcos Braz vai fazer com esse pepino aí. Agora, é uma explicação incompleta do Flamengo. O Varela... Que amigos são esses que o Varela foi resgatar lá? Estavam caindo na porrada também, porque se porventura, supostamente, estavam caindo na porrada, tem mais é que ser preso, não tem que resgatar ninguém, não. É bandido, é vagabundo também. Agora, se não for, beleza. Né? Tava ajudando nos crimes a queimar moto. Se for, o Flamengo não pode pegar isso, né? A sujeirinha aqui, ó, varrer pra debaixo do tapete, botar panos quentes e deixar pra lá. Não pode fazer isso, porque a própria torcida do Flamengo sangrou na mão desses caras. Né? Aí tá aqui. O empresário do Varela e o próprio Varela falaram sobre a situação. De acordo com o rubro-negro e seu empresário, pessoas próximas ao lateral pediram ajuda do jogador, segundo o grande Fred Gomes e também a Letícia Marques, beleza? O empresário do atleta, Fábio Pinto, explicou que o atleta foi resgatar um parente que estava nervoso com o acontecimento. E tá aqui o que o Fábio falou.
O Varela tem um parente que está aqui e estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele e perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e também revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento estava ok. Está liberado. Inclusive, ele já está no CT. Ele só desceu do carro porque a polícia mandou. Ele parou o carro e a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, falou o Fábio Pinto, né? Nessa situação. Em mensagem a Fábio, Varela explicou que nem queria descer do carro para evitar qualquer tipo de interpretação errada e ter mais confusão. E o Varela falou: nunca desci, nem ia descer. Eu já estava saindo e os caras, os policiais, vinham na contramão e me viram de frente. Viram esse carro e me apontaram para descer. Eu não queria descer. Abri só a porta e os caras falaram, os policiais: desce. Eu queria explicar para ele quem eu era para não se formar essa merda que se formou. Mas o cara me mandou descer, afirmou o Varela. Esse é o depoimento do Varela. Varela tá dizendo o quê? Que tinha uma pessoa lá, que era parente dele, que estava na praia e se assustou, do nada viu a confusão e ligou pro Varela e pegou: alô, Varela, socorro, eu estou aqui no meio da confusão. E o Varela foi lá, né? E não sei se resgatou quem é essa pessoa, estava envolvido, não estava envolvido, né? Roubou alguém, machucou alguém, não sei. Não sei, para dar um veredito a gente tem que saber isso aí. E foi aí que o Flamengo soltou a tal nota dizendo que o assunto está entregue ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Agora, vamos ver se o Flamengo vai tomar a atitude de dar uma multa, se o Flamengo vai... Qual vai ser a atitude do Flamengo em relação a essa situação, né? E aí, pessoal, ainda tem um empresário do Varela que estava no meio disso tudo. O Varela se posicionou nas redes sociais escrevendo o seguinte: Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Tá, mas você não, mas e teu amigo? Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras, falou o Guilherme Varela através das suas redes sociais. Um famoso agente do futebol uruguaio estava no meio da confusão com a torcida do Peñarol, que é o tal do Quino La Sálvia, ou Chino La Sálvia, foi quem, inclusive, negociou o Varela com o Flamengo. É um gordinho, estava sem camisa e estava lá se achando o Alex Poitin, né? Tem vídeo circulando nas redes sociais. Aí o pessoal, será que o Varela foi lá resgatar ele? Será que... Não sei. Não posso falar que eu não sei, mas estava ele lá, né? Achando que a guarda dele estava maravilhosa e querendo sair na porrada lá com ambulante, com vendedor, né, de rua, que a maioria foi, infelizmente, perdeu as coisas, foi roubado, quebrou as coisas, foi ferido. Aí tá aqui. Em entrevista à Rádio Esporte 890 do Uruguai, o empresário Quino La Sálvia, que foi flagrado na confusão de torcedores do Peñarol no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, falou sobre a presença de Varela no local. E ele falou: Varela veio falar com a gente dar camisas para o jogo. Foi enfiado no meio da confusão. A polícia deixou que nos rompessem tudo, começaram a tirar gás e levar as pessoas presas do Peñarol. As pessoas do Peñarol estavam lá, ó,
se comportando como garotos exemplares, verdadeiros escoteirinhos, os torcedores do Peñarol, né, senhor Quino La Salve, né? Que inclusive ele é um agente FIFA, já agenciou nomes como Valverde, Darwin Nunes, também agenciou o Matheus Ponte do Botafogo. Vale destacar que tanto o Varela quanto o Flamengo quanto o Varela afirmaram que o lateral foi resgatar amigos envolvidos. Se esse for o amigo, Varela, aí é brincadeira, porque ele estava assim no meio da confusão e armou lá para brigar com o ambulante, que está nas imagens, né? Tem que ser averiguado essa situação. Aliás, gente, as autoridades, não é só aqui do Rio de Janeiro, elas precisam entender a gravidade desse tipo de coisa. Porque a torcida do Flamengo já foi alvejada a pedradas, a coquetel molotov, a todo tipo de hostilidade quando foi lá para a Neoquímica Arena. Inclusive tem agência aí que está com prejuízo enorme, do Eduardo da Urubus lá, porque os ônibus quebraram janela, quebraram na lataria de ônibus. Ainda bem, isso aí recupera, mas ainda bem que não ficou gravemente ferido. Alguma hora vai acontecer uma tragédia maior, como já aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 2019, quando um senhor de 50 e poucos anos, 60 anos, foi morto por torcedores do Peñarol. Ou seja, é reincidente. E o governador do estado do Rio de Janeiro sabia disso e não toma atitude. O Rio de Janeiro vai ser palco do G20. Do G20. E é essa segurança que o Estado demonstra para o cidadão, né? Cerca de 200 torcedores do Peñarol foram detidos, que fiquem detidos, presos, não tem que ver bosta de jogo nenhum, tem que ficar no chilindró e depois manda de volta para o Uruguai, né? Vamos avançando aqui, pessoal. O Flamengo treinou normalmente no CT Nindrobu na manhã desta terça-feira, dia 23 de outubro, e o Filipe Luiz já começa a resolver os problemas da equipe, né? Que são aí quem vai botar no lugar do De La Cruz, quem vai botar no lugar do Matheus Gonçalves, o que o Flamengo vai fazer, enfim, tudo isso está sendo sanado, está sendo resolvido pelo Filipe Luiz. Inclusive, o GE. Globo soltou uma matéria aqui, a Letícia Marques e o Thiago Lima. Lesão de De La Cruz abre espaço para Alcaraz em posição ideal e em momento chave no Flamengo. Apesar de ser coringa no meio-campo, o argentino é visto mais como um segundo volante pelo Filipe Luiz e deve ser o substituto do uruguaio, no caso de De La Cruz, nos próximos jogos, incluindo a final da Copa do Brasil, galera. Com chances mínimas de vencer o Campeonato Brasileiro, a oportunidade mais palpável para o Flamengo é a final da Copa do Brasil. Mas a solução para esse problema não deve suscitar muita dúvida e nem falar outra língua. Embora seja um coringa no meio de campo, podendo fazer qualquer função no setor, Alcaraz tem características que se encaixam melhor com a posição de segundo volante. Foi assim que ele jogava na Juventus da Itália, por exemplo. E ele mesmo admitiu isso em sua apresentação no Flamengo, no início de setembro, que ele falou o seguinte: gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico de la Cruz, que também gosta de ir muito à frente, falou o Carlos Alcaraz, o argentino do Flamengo. Coincidência ou não, os 3 melhores jogos de Alcaraz, nesse seu início com a camisa rubro-negra, foi de segundo volante. Contra o Corinthians, entrou no lugar de Pulgar, no duelo pelo Campeonato Brasileiro e no lugar de De La Cruz na semifinal da Copa do Brasil. E diante do Atlético Paranaense, quando começou como titular, no time misto do Flamengo. E para mim, contra o Bahia. Contra o Bahia foi o melhor jogo para mim. Eu sei, fez gol de pênalti, é por causa do gol de pênalti. Não. É porque eu acho que ele entrou bem mesmo. Nas outras 2 partidas que o argentino tem como titular que tem aqui, ele atuou como meia. Contra o Grêmio tinha o Alan e Everton Araújo mais recuados. E no Fla-Flu, Alan e Léo Ortiz como volantes.
Filipe Luís foi quem escalou mais à frente no clássico, mas a própria comissão técnica acredita que é na função de De La Cruz que ele possa render mais. A contratação mais cara da história do Flamengo, com um custo de 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, Alcaraz ainda não conseguiu se firmar no clube. Em 8 jogos, o jovem de 21 anos soma uma assistência e um gol de pênalti. Mas, em sua defesa, o argentino sempre que começou de titular foi num time misto ou reserva. Além disso, ele ainda busca o seu melhor ritmo após um longo tempo de inatividade. Antes de estrear pelo rubro-negro em setembro, seus últimos jogos foram em maio, pela equipe da Juventus, quando atuou 90 minutos contra o Monza pelo campeonato italiano, e em julho pelo Southampton, quando ele entrou nos minutos finais diante da equipe do Newcastle na Premier League. Já a adaptação tem sido rápida ao futebol brasileiro e também à cidade do Rio de Janeiro. Nos treinos, ele tem se destacado no Ninho do Urubu. E no elenco, o argentino colou com o compatriota Rossi. O goleiro é quem mais o ajuda dentro e fora do clube. Com o efeito suspensivo concedido pelo STJD, Alcaraz já pode ganhar a primeira chance na equipe principal rubro-negra no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Juventude às 4h30 da tarde, jogo esse que vai acontecer no Maracanã pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos torcer para que o Alcaraz ganhe ritmo, jogue bem na equipe principal do Flamengo, acerte mais passos, porque foi cara essa contratação e tem que entregar. Hoje é dia, sabe do quê? Do 5 Day, do 5-0 Day, dia 23 de outubro de 2024. Hoje faz 5 anos que o Flamengo aplicou uma sonora goleada para cima do Grêmio. 5-0 Flamengo, no agregado 6-1 após o empate 1-1 em Porto Alegre, quando já era para o Flamengo ter vencido naquela oportunidade, e deixou o Renato Gaúcho com uma cara de bunda na beira do gramado. Mas nem isso foi possível com que convencesse os dirigentes do Flamengo a contratar Renato Gaúcho para ser técnico do Flamengo, e terminou no que terminou. Flamengo vice da Libertadores. Uma das contratações mais caras da história do Flamengo, o uruguaio De La Cruz, completou apenas 90 minutos em 3 partidas após a Copa América, galera. Pois é, minutagem baixa aí do nosso Uruguai, e agora é realmente esperar pelo ano que vem, porque nesse ano a situação ficou bem complicada. Uma outra situação que está sendo bem trabalhada no CT Ninho do Urubu é que Filipe Luís planeja aumentar a minutagem de Michael no Flamengo. O treinador busca formas de melhorar o ritmo de jogo do atacante. Contratado em agosto, o atacante ficou um tempo parado por lesão e atuou 90 minutos em apenas uma partida. Inclusive, nessa partida, ele fez gol de cabeça, de peixinho. Foi o autor do gol, foi contra o Red Bull Bragantino, se não me falha a memória. Essa vitória do Flamengo no estádio do Maracanã com gol de cabeça do Michael, galera. Vamos torcer realmente para que ele recupere o bom futebol, recupere o ritmo e que o Filipe Luís recupere o futebol dele. Hoje seria aniversário do Rei Pelé. Tricampeão mundial, atleta do século e maior artilheiro da história, faria aniversário nessa quarta-feira, juntamente com Léo Moura, campeão carioca 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, campeão da Copa do Brasil 2006, 2013 e campeão brasileiro 2009 com o manto, né? Muita gente tem ranço aí do Léo Moura, né? Que ele ia pro Vasco, enfim. Eu, sinceramente, cara, na época das vacas magras, era esse cara, era o Léo Moura que ajudava o Flamengo ali. Então não tem um tipo de ranço do Léo Moura, não, tá? Você que tá aí daquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Você tem ranço do Léo Moura? Deixa no comentário. Se acha que o Varela tem que ser punido, deixa no comentário. Tamo junto, saudações de Brunegros.